Boa noite, meu nome é Álvaro e eu vou apresentar agora um pouco da álgebra relacional. Álgebra relacional, conjunto básico de operações para o modelo relacional. Essas operações permitem ao usuário especificar as solicitações básicas de recuperação. O resultado de uma operação será uma nova relação. A nova relação pode ser formada de uma ou mais relações. A importância: prover uma linguagem formal para operações do modelo relacional. É usada como base para implementar e otimizar as consultas em SGBDs relacionais. Alguns de seus conceitos são incorporados na linguagem de consulta padrão SQL para os SGBDs relacionais. Os grupos de operação. Operação da teoria de conjuntos. Falaremos de união, interseção, diferença de conjuntos e produto do cartesiano. Operações específicas para banco de dados relacionais, seleção, projeção, junção. Operações unárias. Operam sobre uma única relação, seleção, projeto. Operações binárias operam sobre duas relações, produto cartesiano, união, diferença de conjuntos, interseção, junção, divisão. Utilizada para selecionar, segundo alguma condição, tuplas de uma relação. Exemplos: selecionar os empregados que trabalham para o departamento 4. Aí a gente vai ver o sigma, DNO é igual 4, empregado. Selecionar os empregados que recebam salário maior de 3.000. Sigma, salário maior que 3.000, empregado. A operação seleção é indicada para sigma maior do que a condição de seleção. O símbolo sigma é usado para indicar o operador seleção. A condição de seleção é uma expressão booleana, especificada nos atributos de relação R. R é uma expressão de álgebra relacional, cujo resultado é uma relação. A expressão booleana, na condição de seleção, é composta por cláusulas de forma: nome, atributo, operação, comparação, valor constante ou nome, atributo, operação, comparação, nome, atributo. Operadores de comparação, maiores, menores, maior que, menor que e diferente, as cláusulas podem ser conectadas pelos operadores booleanos AND, OR ou NOT. Exemplo: selecionar os empregados que trabalham no departamento 4 e ganham mais que 2.500, ou aqueles que trabalham no departamento 5 e ganham mais do que 3.000. Aí daqui do começo. Exemplo: selecionar os empregados que trabalham no departamento 4 e ganham mais de 2.500, ou aqueles que trabalham no departamento 5 e ganham mais do que 3.000. Aqui temos uma tabela e pela tabela dá para ver essas diferenças. A consulta feita com sigma, DNO igual a END salário maior que 2.500, OR DNO igual a 5, END salário maior que 3.000, empregado.
o resultado vai aparecer aqui na tela, como se pode ver. 4.000, 4.300 e 3.800. Operações unárias. Projeção π menos project. PYR retorna um subconjunto Y dos atributos X da relação R. A gente vê com a seta π se voltando para outra coluna. Remove colunas não desejadas da relação. Enquanto o operador seleciona tuplas de uma relação, o operador projeção seleciona colunas de uma relação. Exemplo: selecionar os atributos S9, P9 e salário da relação empregado. Aqui nós podemos observar a relação de cada um deles. Consulta. P, S-nome, P-nome, salário empregado, o resultado vai ser, como por exemplo, John Smith 3.000, Frank Young 4.000 e assim por diante. Operações unárias. Projeção P project. A operação project é indicada por P maior que lista atributos maior que R. O símbolo π é usado para indicar o operador projeção. O resultado da operação tem apenas os atributos especificados na lista de atributos, na mesma ordem que aparecem. Características e propriedades da projeção. É um operador unário, seleciona atributos de apenas uma relação. O grau da relação resultante é igual ao número de atributos na lista maior de atributos. Exemplo: recuperar o primeiro nome, o último nome, salário de todos os empregados que trabalharam no departamento simples. 5. Única expressão, π, entre aspas, pnome, o nome, salário, π-DNO igual a 5 empregado. Segundo, relações intermediárias de um resultado. DP5, underline MPS, sigma DNO igual a 5 empregado. Resultado, π, pnome, o nome, salário, entre aspas, DP5 MPS. Boa noite. Vou prosseguir aqui com o conteúdo que o Álvaro estava falando. Eu vou falar sobre o produto cartesiano, tá ok? Bom, as tuplas da relação resultante são todas as combinações de tuplas possíveis entre as relações. Como podemos ver, a gente montou um esquema aqui com a letra T, que é igual ao esquema R, que é a união com o esquema S, tá ok? E listamos aqui na tabela os nomes. Nome do dependente, nome do empregado, e o ID do empregado e o nome. Aqui temos um exemplo. Recuperar, para cada empregado do sexo feminino, a lista de nomes de seus dependentes. Como podemos ver, temos uma tabela aqui com o nome empregado, de cada empregado, com o ID do empregado, data de nascimento, endereço, sexo, o salário e o número do departamento do funcionário, tá? Aqui. Passo 1. Vamos selecionar os empregados femininos, tá ok? Do sexo feminino, utilizando a relação empregado. Aí aqui na tabela temos Alicia, Jennifer e Joyce. A data de nascimento, o endereço, o sexo, o salário e o número do departamento. O segundo passo, pegamos os nomes dos empregados, a relação nome e ID.
O terceiro passo é pegamos os dependentes da empresa, tá? Nome dos empregados com os dependentes. A gente relaciona os dois e fica essa seguinte tabela aí logo abaixo, com os dois juntos, tá ok? Fica a Alicia, Jennifer e a Joyce. O nome do dependente de todas elas, o sexo e a data de nascimento relacionada aos dois dependentes. O quarto passo é o dependentes reais. Os dependentes dos empregados fica nome, o ID do empregado, nome do dependente, sexo e a data de nascimento. O resultado fica o nome do dependente e o nome dos empregados, tá? Relação dependentes reais. No caso fica nome Jennifer, nome Wallace, nome do dependente Abner, que é o dependente entre os dois empregados. Um exemplo: recuperar para cada empregado de sexo feminino a lista de nomes dos seus dependentes. Empregados femininos, no caso fica sexo, relação empregado. O nome dos empregados, nome e o ID. Os dependentes dos empregados fica o nome dos empregados relacionados a dependentes, os dois juntos. E nomes reais tem relação com o ID e o resultado, que é o nome do dependente e o ID do empregado, dependentes reais. Que o resultado fica Jennifer, um nome Wallace e o nome do dependente Abner, como eu disse anterior. A sequência produto cartesiano seleção é bastante usada para identificar tuplas relacionadas em duas relações. Uma operação especial chamada junção join foi criada para especificar essa sequência como uma operação única. Por exemplo, a consulta: recuperar os nomes dos gerentes de cada departamento. Nós temos aqui a tabela departamento do empregado, departamento do gerente e o resultado, que é o departamento do gerente com o nome, ok? E equivale a departamento do empregado, departamento com o empregado. Resultado, o departamento do empregado no nome. Outro exemplo, considere as relações car e boat, que é barco, que lista modelos de carros e barcos e seus respectivos preços. Suponha que um cliente quer comprar um carro num barco, mas não quer pagar mais pelo barco do que pelo carro. Aqui a gente fez uma relação com a tabela separada carro, tá? Modelo A, 20 mil, modelo B, 30 mil, modelo C, 50 mil. Do barco 1, 10 mil, barco 2, 40 mil, barco 3, 60 mil. Aí, utilizando a operação junção, ficou assim a tabela, logo ao canto direito. Carro A, carro B, carro C, carro D, 20 mil, 50 mil, e o barco 1, que foi o barco 2, que é 10 mil a 40 mil. A junção natural é uma equijunção seguida da remoção dos atributos desnecessários. De forma geral, é lista específica com os atributos de R, com lista 2 específica com o atributo de S. Na relação resultante, os atributos da lista 2 não irão aparecer, tá bom? Pode-se especificar o sinal de igualdade da condição, apesar de desnecessário. Departamento do projeto relacionado com o projeto. O departamento do projeto com o departamento do departamento. Nós temos aqui uma seguinte tabela com o nome pesquisa, administração, sede administrativa, o número de cada departamento e a data do início. Aqui temos a função junção natural. Pode-se omitir as listas de atributos. Serão considerados atributos que tiverem os mesmos nomes das duas relações. Exemplo: departamento locais ou departamento locais de departamento. Temos a seguinte tabela: nome, número do departamento, ID do departamento e a data de início.
Exemplo de consulta, departamento com local de departamento. Fica essas duas relações aí que ficou logo abaixo. Operação de divisão. Quase sempre a divisão é usada nas consultas em que há expressões do tipo em todos. Exemplo, recuperar os códigos dos empregados que trabalham em todos os projetos que John Smith trabalha. A divisão de duas relações R dividida com S, onde atributos R, resulta na relação T com atributos. Para cada tupla T que aparece no resultado T, os valores de T devem aparecer em R, em combinação com toda tupla em S. Como podemos ver ao lado, temos a seguinte relação que eu citei agora, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, recuperar os projetos onde John Smith trabalha. Temos a seguinte tabela aí, com nome, data de nascimento, endereço, sexo, salário. O nome do departamento. Passo 2. Obter a relação com o ID e o número dos empregados. Resultado do passo 2 logo abaixo. Temos o número dos empregados e o número dos funcionários. Passo 3. Finalmente aplicar a divisão. A gente pega a tabela, primeira tabela com ID, divide pela tabela de funcionários. O resultado final está logo aí abaixo. Outro exemplo. Um professor mantém informações sobre tarefas atribuídas a seus alunos em várias disciplinas. Nesse momento, ele gostaria de saber quais alunos já completaram todas as tarefas da disciplina do banco de dados. Temos a tabela completa, estudantes Fred, Eugênio e Sara. E a tarefa database 1, 2, compilador 1, database 1, compilador 1, database 1 e 2. E temos a tabela DB Project, a tarefa data 1, database 1, database 2. Agora, completa no estudante Fred e Sara, né? Que é dividida a tabela completa com a DB Project. Isso é dividida no Fred e na Sara. Porque o Fred ficou com a database 1 e a Sara ficou com a database 2. Muito justo, no caso. E por aqui ficou a nossa visual.
Boa noite. Calma, Meu nome é calma, Alton. calma.